Bom, boa tarde. Eu acho que nós podemos dar início, então. A parte mais teórica do terceiro Simpósio Internacional de Arte Contemporânea. Para mim é um grande prazer estar aqui fazendo a mediação da mesa da Rosalind Krauss, nessa sessão que se chama Reconfigurações no Sistema da Arte Contemporânea. Tá bom? Tá legal. Oi, melhorou, né? Então, reconfigurações no sistema da arte contemporânea. A professora Rosalind Krauss dispensa maiores apresentações. Ela é professora da Universidade de Colômbia, tem mais de uma dezena de livros publicados, introduziu uma série de conceitos que se tornaram conceitos-chave em exposições e no nosso modo de ver e pensar as artes hoje em dia. E ela tem um livro no prelo, que eu já anuncio, que é o Perpetual Inventory, que vai sair pela MIT Press até o final desse ano. E, então, eu passo a palavra para a professora Rosalind, por favor. Aqueles que conhecem o meu trabalho sabem quão contra eu sou da arte fomentada pelas várias bienais e esse tipo de mostras. Na entrevista na televisão Arte, a Catherine David repetidamente insistiu, a não ser que você seja naive ou hipócrita ou estúpido, você tem que saber que o cubo branco acabou. Esse é o santuário adorado pelo modernismo, querendo assegurar a separação da arte do mundo que o circunda, que dá autonomia ao trabalho e o seu compromisso à lá polar. O cubo branco, a galeria é o White Tube, que reflete a análise refletiva entre a planeidade da sua tela e a parede em que a parede branca está pendurada. O corolário lógico da asserção de Catherine David sobre o cubo branco continua em sua observação. Eu não concordo com a autenticidade, pureza ou a oposição ontológica forte entre arte e o meio. Para mim, qualquer experiência antiestética tem a ver com a mídia. A mídia mais frequentemente traduzida como vídeo instalações que criam espetáculos vívidos em quem os vê. Hoje, na Feira de Arte Internacional ou exposição, isso se repete muito. Os exemplos que eu estou mostrando muito é o Pig Hut, instalação para o documentário, e o trabalho de Bill Viola chamado Espaço de São João da Cruz, bem como Rebecca Horn's América. Nada parece atrair mais visitantes do que esses conjuntos que não pedem atenção sustentada para decodificar seus significados. É o cubo branco, Museum Hall, espaço de galeria, que nas laterais de uma piscina encoraja quem o vê para se propelir de volta para a água, propulsionar de volta para a água. Esse espaço, como um bloco de mármore, é um suporte para a representação do trabalho, ou, como alguém chamaria, a sua mídia. Por décadas, essa ideia de uma mídia segurando o meio da arte era justamente o que a Catherine David diz que ela não concorda com a autenticidade, pureza ou a oposição ontológica entre arte e mídia. Nessa curta apresentação, eu vou começar testando a asserção de Catherine David contra a arte
do diretor Harun Farokhi, que é sempre referido perversamente, eu penso, como instalação. Um diretor de filme cujas imagens são transmitidas através de monitores ou projetadas na parede branca da galeria. O exemplo que eu quero explorar é Schnittstelle, traduzido como interface, apresentado em 2 monitores lado a lado, cada um montado em seu próprio pedestal, e uma bancada para quem assiste. É a presença dessa bancada que encoraja o termo instalação, que é a designação mais corrente, como estética relacional. Na abertura do trabalho, Farokhi fala conosco de sua Schnittstelle, ou do seu espaço de edição de vídeo, com um player de fita, com um controlador e uma mesa de apresentação. Hoje eu dificilmente escrevo uma palavra se não há uma imagem na tela, na verdade nas 2 telas ao mesmo tempo. Editar em vídeo requer 2 telas, uma para ver a filmagem, né, o que vai ser transferido na fita terminada, que está na outra tela. Se Schnittstelle significa sala de edição, interface se refere ao relacionamento que se desenvolve entre as duplas telas. Na relação, o Farokhi se refere a isso como soft editing. Próximo ao término da interface, Farokhi mostra imagens de Enigma, o que os nazis usavam para codificar mensagens militares, cada letra com um rotor individual. Foi o agente britânico que conseguiu romper os códigos dos enigmas e assim inventou o computador. E Farokhi diz: deliciado em pensar no intelecto humano como um intelecto. E pensando na história, a interface a conta através da soft editing, assistindo as imagens para frente e para trás, as imagens que vão de um monitor para outro. Nessa troca visual, os olhos passam pela parede branca por trás e entre os 2 monitores, a lateral do white cube, o cubo branco, para propelir a mensagem do coração do Farokhi para a mídia. E isso é o processo da Schnittstelle em si, porque como Enigma, a edição de vídeo demanda um código para traduzir as imagens analógicas do filme para as digitais de um programa de edição em computador, assim como o do Avid. De acordo com o Farokhi, pergunta então, conforme isso, essa estação de edição é um descodificador ou um codificador? Diferente da instalação da Feira de Arte, o Farokhi precisa se debruçar sobre os filmes para analisar sua razão de ser. Nessa tarefa, o revisor entra na Schnittstelle para se identificar com o artista. Catherine David, do seu ceticismo sobre a pureza e a diferença ontológica, foi dada voz a ela quando o pós-modernismo atacou a separação da pintura da escultura, esclarecendo a obsolescência entre o individual e o modernismo, em que estava também a autocrítica. A fórmula para isso foi estabelecida por Clement Greenberg quando ele escreveu: rapidamente emergiu que a área única e própria de competência de cada arte coincide com tudo o que é único à natureza de sua mídia. A tarefa da autocrítica se tornou para eliminar de cada arte qualquer efeito que pode ser concebidamente emprestado da mídia de qualquer outra arte. A ideia modernista do autocrítica caiu vítima da arte conceitual quando Joseph Consul descartou a mídia específica. Aqui está Joseph Consul dizendo: sendo um artista agora significa questionar a natureza da arte.
Se questionamos a natureza da pintura, não podemos questionar a natureza da arte. É como esperamos, Markley foca no fato da sincronicidade, quando as quatro telas apresentam um quarteto visual de círculos que giram, com roletas, registros fotográficos, baterias, e o mais importante momento é a visão de várias baratas pulando num piano. Ando no piano. E aqui nós temos a sobreposição do próprio som. Aliás, isso passa por cima do campo do som, volta para 1929 e transforma os filmes mudos em som. O som é o apoio técnico de Markley e ele quer que a gente veja realmente o momento histórico do silêncio. E juntamente com as baratas, isso aqui é a pianista com seus pés sem sapatos, as notas musicais que estão assim no pano de fundo do cenário. Markley, ele nos diz que a mídia aqui no filme antigo pode ser autorreflexiva e, portanto, impressa nos serviços, a serviço do cubo branco. Então, Kentridge, ele insiste que o seu suporte seja autocrítico e se estende ao seu sucesso e, de novo, se contata com a parede branca, quer isso seja o portão do projetor ou a técnica utilizada. Hugo diz que Cambridge nos leva para o apartheid da África do Sul, com as estruturas das janelas pretas e brancas, com a delegacia, tudo isso em filme, nas estruturas do filme. Depois vai para a tela do prédio, onde os prisioneiros são levados à sua morte de forma bem visível. E as formas escuras do corpo, elas, conforme eles estão incandescentes, passam pelas janelas uma após outra. O filme está passando por trás de tudo isso para reverter a direção, como se fosse para se reenrolar de volta para o projetor, para a entrada do projetor. Listen to the voice of Asians of Africa. Não é impressionante? A história do main complaint, a reclamação principal. Essa história é a história do Soho X-Time, que é uma das personagens desse artista. Ele está em cama com trauma por causa de um acidente de carro na chuva. A gente mostra o carro visto de frente e agora nós temos o todo o vidro sujo pelo limpa-brisa, o limpador do para-brisa. Click on it twice, right? Então, a gente vê
o limpador de para-brisa e fica o vidro todo sujo. Então, o limpador ele mima a ação da borracha de Kentridge. Essa é a mancha de Kentridge. Para ir para outro rebelde, Sophie Cole, um fotógrafo cujo suporte técnico era o fotojornalismo para resolver crises políticas e financeiras como o Watergate, o caso americano. As soluções trabalhadas por ela são frequentemente mostradas como um personagem não conhecido, como o livro Dress Book, em cima na tela. Encontrou o registro de telefone de um homem que foi deixado num bar, então Cal continuou a telefonar cada um dos números, perguntando à mulher que respondia sobre o homem, que seria presumivelmente seu amigo. Essas conversações e as projeções do personagem, física e psicológica, foram publicadas diariamente no Libération francês. Outro exemplo é uma mulher que desaparece, o caso de um guarda que causa uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de Paris. E fascinada pelos procedimentos investigativos de Cal, a woman, Benson, segue alguns visitores da exibição para fotografá-los. Depois de um incêndio ter destruído o apartamento de Benedict, então, parte do seu trabalho, a polícia não achou mais traços dela, nem em St. River, nem em nenhuma outra casa da vizinhança. No seu trabalho, reproduzindo os restos que sobraram do local, há um alter ego que a segue. Isso deve ser, então, a representação de Francis. Há um trabalho chamado Cuide-se de si mesmo, Take Care of Yourself, que foi mostrado em Paris, na Biblioteca Nacional. Juntamente, lá na sala, muitos vídeos mostravam várias mulheres lendo uma carta de um apaixonado que acabavam seu relacionamento abruptamente porque não podiam se envolver num caso polígamo. Então, Jeanne Moreau, Miranda Richardson, famosas atrizes, liam as cartas e abruptamente mostravam o fim desse caso. E, finalmente, o final da carta dizia, cuide-se. Então, havia vários volumes, a biblioteca, sendo mostrados, a biblioteca mostrava cartas de autores desconhecidos. Muitos outros trabalhos de Caus foram feitos, colocando o trabalho numa sala de leitura. Take Care of Yourself parecia uma instalação. A leitura da letra em vários monitores mandava as pessoas para as estantes, onde as pessoas selecionavam livros. O trabalho demanda leituras de reflexão e havia necessidade de suporte técnico. Conforme se procurava os autores das cartas, era preciso seguir dicas, assim como a Benedict fez antes de desaparecer. O trabalho queria construir uma imagem do escritor, da escritora. Separando esse trabalho de outros está a questão muito delicada de se chamar ou não, de buscar ou não, ou dar ou não o autor das cartas. O trabalho de um artista documentando o de outro termina fazendo um objeto sentimental sendo realizado por outros. Outro exemplo de rebelião seria o trabalho do
de James Coleman, cujo suporte técnico é a fita de slide, há uma imagem alucinatória de profundidade de visualização alucinatória. Uma narrativa simples se desenrola, como histórias de romances, fotonovela, vendo do extrato mais inferior da arte. Como na leitura de romance, dois personagens são levados a trocas intensas visuais, mas o Coleman direcionando a ação, evitando que façam contato ocular. Ambos olham para fora do campo de quem está olhando. Eles estão mais de acordo com a coreografia, como a imagem anedotizada de fotonovelas ou janelas de vidro e sujo. Então, estabeleceram mestres para aprender as regras de sua arte. Os inventores de um novo suporte técnico, eles obedecem às regras necessárias para entrar em contato com a superfície de sua mídia existente. A regra de James Coleman é algo que eu chamei de double face out. E ele, então, mostra a sequência de um slide por vez na imagem anedotal. Na autodemonstração de sua própria mídia, aparece em seu trabalho iniciais, na peça de Williams, e apontando diretamente à regra double face out. No drama, Yates mostra a tentativa fatal de evitar a perseguição. Um perguntando, por que você fica me olhando? E depois se afasta o olhar. Outro rebelde contemporâneo contra a ditadura do cubo branco é Marcel Brothard. Uma adição surpreendente a essa lista, já que Brothard parece ter feito a mídia mista da instalação o próprio gênero de seu trabalho. Isso tomou a forma de seu museu imaginário, em que as vitrines imitam as exibições de artes, de fine arts. Ele celebra o Tigersprung em seu filme brilhante, Uma Viagem no Mar do Norte, baseado nesses quadros do século XIX que ele achou numa loja de Paris. Ele mostra detalhes da pintura. Ele mostra esses mares e depois se detém nos mastros. Esses Manes e Corbes, isso nos faz lembrar Manes e Corbes nos oceanos turbulentos. Luzes e sombras sugerem os ácromos. O salto do tigre está completo quando a câmera de Brothard acha seu alvo último nas velas em si. Campos brancos de telas é a imagem de seu suporte. Aqui nós só podemos lembrar a coluna Salut, quando ele levanta o vidro de um iate em alta velocidade, só para apontar para a copa. E uma tropa de sirenes. Navegamos, meus amigos. Eu estou na popa e vocês estão na parte. Vocês estão na suntuosa proa. Uma bebedeira fina me deixa consciente do tintim, enfim, do saludo. Ao que vale o cuidado branco da nossa tela. Ela está lendo um poema, isso fica muito difícil de traduzir. Então, aqui então temos a tela branca ou a tela vazia, a partir da qual o poeta traz a sua
a sua arte. Não há tela a se ver nas feiras de arte que constituem nossa estética contemporânea para penetrar a superfície radiante até o poder significativo do trabalho. Stanley Cavell escreveu isso, a possibilidade de fraude e a experiência de fraude é endêmica na experiência da arte contemporânea. Instalações com relação ao cubo branco é o que eu tentei falar como fraudulento. O nosso dilema atual é sermos testados entre o genuíno e o falso. O modernismo, Cavell escreve, só torna explícito o que sempre foi verdadeiro a respeito da arte, que é o perigo da fraudulência ou da fraude e da confiança, que são centrais à experiência da arte. Os trabalhos que eu tenho mostrado aqui receberam a minha confiança à medida em que continuam a revelar as fontes de significado que a arte genuína tenta e alcança. Se eu puder fazer tal sugestão, eu penso que essa conferência deve ser centrada na fraudulência da arte que agora está à nossa volta e a prática internacional de feira de arte, bienal ou documenta que cinicamente nos provém seguranças com relação à boa-fé. Obrigada. I was talking about Eu estava falando sobre as feiras de arte, as bienais e documentas, porque eu penso que feiras de arte, e bienais e documentas têm essa correlação com o espetáculo. Então, em ambos casos, bienais, documentas e feiras de arte, eu tenho a impressão que você fala de uma fraude, uma relação fraudulenta. Uma relação de fraude. Uma relação de fraude. Para falar um pouco mais sobre fraude, eu coloco essa pergunta. A história da arte moderna, como você sabe, é cheia desses momentos em que as pessoas gritavam falso. Eu estou pensando agora na produção de Stravinsky, no Rites of Spring, em que gritaram fake ou falso e saíram. Ou quando as pessoas viram as pinturas de Manet na feira de artistas rejeitados, eles riram muito e disseram que não era arte. Então, esse sentido constante, é isso que Cavell diz ao falar de fraude como endêmica à arte moderna. E sempre há esse sentido de como você distingue o real do falso. E é realmente do que ele e eu também estamos falando. E eu estava tentando, nesse trabalho, mostrar para vocês como é para um crítico tentar penetrar ou tentar comunicar uma experiência do genuíno. Eu estou falando do genuíno como um trabalho que vai contra a lateral do cubo branco para estabelecer a sua própria correlação, o seu próprio relacionamento com o significado. É exatamente disso que eu estava falando. Obrigado por sua resposta. A gente pode abrir uma questão para o público, por favor? Bom, então agora o público tem a palavra. Tem uma questão lá atrás? Tem um microfone?
Obrigado. Rosaline, parabéns pela sua palestra. E ela é sempre revigorante. Eu gostaria só de problematizar uma questão e que diz respeito à heterogeneidade do campo artístico. Eu considero muito importante a sua visão crítica, e isso é uma exigência para o desenvolvimento da arte. Mas eu lhe perguntaria se, quando você fala da fraude, ela não se coloca no nível da linguagem, ela se coloca no nível da exibição, portanto, institucional. Nesse sentido, essa crítica não se enfraquece, uma vez que não diz respeito às questões internas da arte, mas ao sistema que incorpora, e no capitalismo o sistema sempre incorpora todos os tipos de manifestação estética e artística. Ou seja, não é nova essa experiência de cooptação da arte. O Marx, Otávio Paz, o Rimbaud, já dizem de que o capitalismo é tempo de assassinos. Portanto, eu vejo a sua crítica, mas na instância da institucionalidade. Veja se você concorda ou se não é por aí. Do you understand? Você está me perguntando se eu sou uma reacionária, e a resposta é sim. Acho que está funcionando, né? Mais questões. Vamos tentar fazer questões bem compactas e precisas, por favor, gente, para a gente poder democratizar aqui as questões. Daniela. Boa tarde. Só mais uma? Bom. Posso perguntar? Tudo bem? Aqui tem uma, então. Microfone aqui. Em seu livro, Arte desde 1900, os artistas brasileiros Hélio Oiticica e Lígia Clark foram incluídos na seção denominada Non-Western World. Então, minha pergunta é se ainda nos dias de hoje a senhora incluiria, na verdade, excluiria o Brasil e a arte brasileira do mundo ocidental. Não sei como você pode fazer tal pergunta. A pergunta não faz sentido para mim. Eu respeito a Lígia Clark enormemente. E eu vi uma exposição em Paris do trabalho de Oiticica que eu achei imensamente interessante. Eu não entendo sua pergunta. Eles seriam excluídos da arte desde o 1900? Não sei. Aquele livro foi escrito por 4 colegas meus, 3, na verdade. Eva Lambois, Benjamin Buffalo, Hal Foster e eu mesma. Eu não lembro. Eu tenho certeza que Lígia Clark está lá, mas Oiticica eu não me lembro. Tem mais uma pergunta aqui na frente. Recently, o Metropolitan Museum de Nova York organizou uma exposição retrospectiva do trabalho da chamada The Picture Generation. E isso seguiu de um grande debate sobre a eventual exclusão de alguns artistas que não teriam sido incluídos nessa exposição pelo curador. A revista Art Forum publicou uma série de artigos sobre o projeto curatorial dessa geração muito importante. E eu acompanhei o debate e me parece que tinha uma preocupação muito grande de uma constituição
talvez numa narrativa da arte contemporânea, como se fosse uma arte contemporânea que estivesse sendo feita agora, muito próxima. O trabalho da senhora está muito identificado à contestação da grande narrativa da arte moderna do Clement Greenberg. Eu queria saber se a senhora não se sente incomodada ou se percebe a preocupação da constituição de uma nova grande narrativa, que é a grande narrativa da arte pós-moderna ou contemporânea. Não entendi sobre a Pictures Generation, isso que você falou. Isso foi no Museu Metropolitano. Eu admiro aqueles artistas, a maioria mulheres, muito Louise Lawler, Cindy Sherman, Cheryl Levine e outros. E eu não sei quem foi deixado de fora no debate, né, sobre a exibição. Douglas Cramp, um crítico americano, escreveu um artigo muito no início chamado Pictures, que desenvolveu e teoriza aquela geração de uma maneira muito importante. E, obviamente, Pictures, todo aquele artigo foi transmitido através da fotografia. Então, os artistas do Picture, das fotos, estão muito envolvidos com o trabalho de arte na era da reprodução múltipla, que é, claro, fotografia. Isso dito pelo Benjamin. Eu não sei exatamente o que é que você está falando. Eu não entendi exatamente a sua pergunta. Bom, a gente tem que acabar aqui por uma questão da organização. A Rosalind falou de uma obra do Faruk que se chama Schnittsteller. Schnittsteller é a mesa de montagem, né? No filme que está sendo montado aqui ao longo, iniciado aqui, né? Nos 3 próximos dias, com a direção aqui da Daniela e da Priscila, me mandaram aqui que eu tenho que cortar agora. Então, esse é o nosso Schnittsteller, o nosso ponto de corte. E nós agradecemos enormemente a Rosalind Krauss, por favor. Daniela, você quer falar? Muito obrigada, Rosalind Krauss, pela sua participação, por ter vindo aqui ao Brasil e por responder a todas essas perguntas. Muito obrigado a vocês pela participação. Muito obrigado a Márcio Seligman pela gentil e brilhante mediação. E vamos todos ao coquetel de abertura desse simpósio. Até já!